Uma aula da série Interpretando Frases em Japonês. E essa frase de hoje é muito legal para você ver como que as frases do japonês se interagem entre si para formar frases maiores, né? Vamos lá. A frase fica da seguinte forma: Haha ni wasuremono suru na to shitsukoku chuii sareta. Mais uma vez. Haha ni wasuremono suru na to shitsukoku chuii sareta. Traduzimos aqui como: fui insistentemente advertido pela minha mãe para que não esqueça nada. Olha só que interessante. Eu vou começar com uma expressão para você. Uma expressão não, uma pequena frase, né? Que é o seguinte: wasuremono o suru significa esquecer algo, ok? Isso é formado por essa palavra aqui, wasuremono, que significa coisa esquecida, ou algum objeto pessoal que foi esquecido, que por via é derivado do verbo wasureru, que significa literalmente esquecer, e aí no caso esquecer qualquer coisa, seja esquecer uma informação, uma data ou um objeto, e da palavra mono, que significa coisa. Coisa no sentido físico, tá? Uma coisa física mesmo. Então quando eu falo wasuremono, eu estou falando uma coisa esquecida, um objeto esquecido, uma carteira, um paletó, um chapéu, tá? Wasuremono. E aí quando eu falo wasuremono suru, eu estou falando literalmente esquecer alguma coisa, um objeto, um pertence pessoal. Essa é a diferença entre wasuremono suru de wasureru. Os dois vão ser traduzidos como esquecer, só que nesse caso eu estou falando especificamente de esquecer um objeto, uma coisa, tá? Então, essa parte tá aqui, ó. Wasuremono suru. Ok? Quando eu quero dar uma ordem para uma pessoa de uma forma relativamente informal, na negativa, tipo, ó, não faça tal coisa, a gente coloca esse na no final. Então, se eu falar wasuremono suru na, eu tô falando isso, assim, ó, não esqueça, tá? Wasuremono suru na, não esqueça. Isso é uma forma imperativa de falar no japonês, né? É bem informal, é bem energética, é hierárquica, né? Eu tô assumindo uma postura de superior quando eu falo isso pra pessoa, tá? Não é um pedido encarecidamente, é uma ordem mesmo, tá? Então, wasuremono suru na, não esqueça. Beleza? Agora vamos para uma outra parte, para depois tudo se encaixar e ficar fácil você entender. Esse verbo aqui, ó, chuii suru, significa alertar, advertir. Ou até mesmo você pode usar ele para si mesmo no sentido de prestar atenção. Por exemplo, chuii shite kudasai. Preste atenção, ok? Prestar atenção é a mesma coisa que você ficar alerta para alguma coisa, você ficar advertido para alguma coisa, tá? Colocar atenção naquilo. E quase todos os verbos em japonês têm a forma passiva. Então, chuii sareru significa ser chamado a atenção, ser advertido, alguém te advertiu, ser alertado. Ok? E quando ele está na forma passiva, a pessoa de quem eu sofri a ação, ou seja, quem me chamou a atenção, quem me advertiu, vem com a partícula ni. Então, se eu falar haha ni chuii sareru, eu estou falando ser advertido pela minha mãe, ou ser chamado a atenção pela minha mãe, né? Haha ni chuii sareru, ser chamado a atenção pela minha mãe, ok? Shitsukoku, isso aqui, ele tem um adjetivo, shitsukoi, significa insistente, tá? Ele é usado até para meio que xingar alguém que tá enchendo o saco, sabe? Tem alguém que não para de falar com você, não para de pedir, você shitsukoi. Tipo, você tá chamando ele de insistente,
tá? E quando eu troco esse i do final por k e coloco ele ligado a um verbo, ele está virando um advérbio. Advérbio é quando o adjetivo caracteriza o verbo. Então, se eu falar shitsukoku chui sareru, eu estou falando ser chamado a atenção insistentemente, de forma insistente. Que é o que está acontecendo aqui, né? Ó. Shitsukoku chui sareta. O verbo aqui está no passado, né? Na forma conclusiva. Então, fui chamado a atenção de forma insistente. Por quem? Pela minha mãe. Haha ni shitsukoku chui sareta. Ok? Você tem que entender esse bloco aqui, ó. Haha ni shitsukoku chui sareta. Fui chamado a atenção insistentemente pela minha mãe. Né? É o verbo na forma passiva aqui. A partícula ni indica por quem eu sofri essa ação. Ok? Aí, a gente vai misturar essas duas frases, né? Wasuremono suru na. Essa é a ordem, né? Não esqueça alguma coisa. E aí eu vou explicar que esse não esqueça, essa ordem, é porque ela é o que foi chamado a atenção insistentemente pela minha mãe. E o que aconteceu na frase é que ele foi colocado aqui, ó, hahani, ou seja, pela minha mãe. Aí vem a ordem que a minha mãe me deu. Wasuremono suru na. E aí, pela minha mãe, não esqueça nada. Insistentemente, shitsukoku chui sareta. Fui chamado a atenção. Só que eu não posso simplesmente colocar a ordem que a minha mãe me deu aqui sem estabelecer uma relação disso com o resto da frase. E aqui entra a partícula to. E a partícula to, um dos usos dela, que a gente vê bastante, é quando eu estou cotando o que alguém disse, né? Por exemplo, eu poderia usar a mesma frase, ó. Wasuremono suru na to iwareta. Foi-me dito, não esqueça nada. Esse to, ele tá meio que fazendo esse papel da aspas, tá? Eu tô fazendo uma comparação bem grotesca aqui, tá? A partícula to não significa aspas. É só para você entender que essa parte aqui que está antes da partícula to é o que foi dito nesse exemplo. E na frase principal, o que está antes da partícula to é o que foi advertido insistentemente pela mãe. Tá? Então, já vimos todos os elementos aqui. Como que fica a frase? Haha ni, pela mãe. Wasuremono suru na, não esqueça nada. To shitsukoku, insistentemente. Chui sareta, fui advertido. Né? Ó, fui advertido insistentemente. Não esqueça nada. Ou seja, na tradução a gente colocou para que não esqueça nada. Mas ó, fui advertido insistentemente. O que ela me advertiu? Não esqueça nada. Ele está reproduzindo literalmente o que ela falou. Pela mãe. Hahani. Beleza? Essa foi a frase de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário aí com as suas dúvidas e sugestões. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.